Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? São 27 versículos que eu li aí. Foi até bom que se você não leu a Bíblia essa semana, você leu aqui na igreja. Eu quero que você preste bastante atenção. Jesus está indo para a cruz. Ele está indo cumprir o seu propósito. Jesus está anunciando aos seus discípulos o que vai acontecer. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha o seguinte, eu estou indo, mas uma vez eu partindo, eu vou rogar ao Pai, para que Ele envie o outro Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês perdidos, não vou deixar vocês desorientados, eu vou enviar um outro Consolador. Quando Jesus diz que Ele vai enviar um outro Consolador, dá a ideia de que Ele é um Consolador presente. Enquanto Ele está ali, Ele é um Consolador, o Consolador. Mas quando Ele diz, eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai que envie o outro Consolador, Ele está dizendo que outro virá no seu lugar e fará o seu papel, cumprirá o seu propósito no seu lugar. Mas Jesus iniciou a sua fala em João 14, verso 1, falando algo muito importante, que às vezes nós não percebemos. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Jesus poderia dizer assim: crede em Deus, creia em Deus, Pai, creia no Senhor, no Criador,
Jesus disse: não se turbe. E o turbar aqui, essa palavra turbe no grego, ela chama tarasso, significa agitar, tirar a paz, inquietar. Jesus está dizendo: não se inquiete, que nada roube a tua paz, que nada arranque a sua tranquilidade, que você não fique agitado, não se turbe o seu coração, crede em Deus. Aí eu já quero perguntar para você nessa noite: por que você está turbado, desesperado, agitado nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês? O Senhor está dizendo aqui nessa noite: não se perturbe por nada, crede em Deus, espera no Senhor, como foi dito aqui nessa noite, crede em Deus. Só que Jesus não fica só aí, querido. Crede em Deus, mas crede também, Ele diz: crede também em mim. Porque nós ouvimos as pessoas dizerem: olha, creia no Senhor, creia em Deus, creia em Deus que a sua situação vai mudar, creia em Deus que isso vai passar, creia em Deus. Só que eu ouço a voz de Jesus me dizendo nessa noite: não se perturbe, não deixa que nada arranque a sua paz, não deixa que a tristeza invada o teu coração, não deixa que a inquietação desse mundo tome a sua vida. Crede em Deus, mas crede também em mim. Jesus estava pessoalmente junto com os discípulos naquele momento, dizendo para eles: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada, eu vou preparar lugar eterno para você. Enquanto eu for preparar lugar, não se turbe, continue firme, continue buscando, continue confiando, continue orando, continue crendo em Deus e crendo em mim. Aí os homens nessa terra creem em Deus, creem, mas eles creem em outro, ou em outra, que não é Jesus. Aí Jesus diz: você precisa acreditar em Deus, só que você também precisa acreditar em mim. E por que eu preciso acreditar em Deus? É óbvio, tão óbvio isso. E por que também eu preciso acreditar em Jesus? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que pode nos levar a Deus. Jesus é o único que morreu na cruz e pode interceder por mim e por você. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Jesus é o único que pode salvar. Jesus é o único que pode nos levar ao céu. Por isso ele disse: crede em Deus, mas crede também em mim. Eu vou chocar você com uma frase nessa noite, irmão: só crer em Deus não adianta nada. Agora o pastor pregou uma heresia. Só crer em Deus não adianta, porque Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Eu vou mostrar para você na Bíblia porque só crer em Deus não adianta. Se tratando de evangelho, eu preciso também crer em Jesus, porque sem Jesus eu não tenho acesso a Deus. Sem Jesus eu não consigo falar com Deus. Sem Jesus a minha oração não chega a Deus. Sem Jesus a minha alma não pode acessar o trono de Deus. No versículo 6 do mesmo capítulo 14 que nós lemos, versículo muito conhecido, recitado por muitos, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já responde o versículo 1. Jesus disse: ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outra forma, outro medianeiro, outra medianeira, outro homem ou mulher, outra situação que possa nos levar a Deus, o Pai, se não for Jesus. Agora que eu li esse texto, querido, e tem 3 discípulos aqui que foram citados aqui, que interviram na fala de Jesus. Se você percebeu, tem o Tomé falando aqui, tem o Filipe falando aqui, e tem o Judas falando aqui nesse texto, falando com Jesus. Jesus está falando e eles interpelam Jesus e também perguntam alguma coisa. É interessante que discípulos que andam com Jesus estão perguntando coisas, irmão, elementar, perguntando o óbvio. Você vai entender aqui que um dos discípulos, Tomé, tinha dúvida do caminho. O outro discípulo, Judas, tinha dúvida de quem era Deus. Como que pode um homem andando com Jesus não sabia quem era Deus? Aí tem um Judas perguntando para Jesus da onde ele vinha e como ele ia se manifestar.
É gente que está andando com Ele, que tem dúvida de coisas elementares, de coisas simples que deveriam saber, de coisas normais. Mas Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Você percebe que aqui tem a ação do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Jesus está dizendo: acredita em Deus, mas acredita também em mim, porque tudo que eu estou fazendo e tudo que Deus vai fazer aqui nessa noite, Ele vai fazer através de Jesus na minha e na sua vida. Tudo que Deus faz na terra, Ele faz através do Espírito Santo e através do seu Filho Jesus. Tudo que Ele faz por meio de Jesus. A sua oração só chega no céu por causa de Jesus e do Espírito Santo. A resposta para mim e para você das nossas orações só chegam por causa de Jesus e do Espírito Santo. Ela só chega diante de Deus por causa dele. Fora ele, nós estamos perdidos. Por isso, o mesmo nível de crença que eu tenho em Deus precisa ser o mesmo nível em Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. 1 Timóteo 2, 3 e 6, Paulo escreveu assim para Timóteo: porque isto é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus é a ponte, Jesus é a ligação nessa noite para a resposta da sua alma. Jesus é a ligação nessa noite, a ponte para a resposta das aflições. Jesus é a resposta nessa noite para a tua cura, para a tua libertação, para a resposta do céu para a sua casa. Nós cremos em Deus, cremos, mas também no mesmo nível, cremos no Filho de Deus. Um outro texto em Atos capítulo 4 versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Em nenhum outro nome debaixo do céu não existe alguém, nem homem nem mulher, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso ele disse: crede em Deus, mas crede também em mim. Não adianta crer só em Deus, irmão. Tem muita gente dizendo aí fora assim: eu creio em Deus. Tudo bem, a metade do processo já está acontecendo. Só que se eu não acreditar em Jesus, se eu não acreditar naquilo que Jesus fez, se eu não acreditar em quem Jesus é, se eu não acreditar naquilo que Jesus disse, não adianta. Como que eu vou? Eu creio em Deus, mas como que eu vou acessá-lo? Como que eu vou chegar a Ele? Se eu preciso ir por Jesus, então eu preciso crer também em Jesus, em tudo aquilo que Ele disse, em tudo aquilo que Ele é, e em tudo aquilo que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Amém? Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus não está falando do diabo nesse texto, irmão. João 10, ele fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele o fez. Aí ele fala do mercenário, ele está comparando ele com o mercenário, com o ladrão, aquele que expolia as ovelhas, que engana. O mercenário, quando vê o lobo vindo, ele foge e deixa as ovelhas, mas Jesus não foge, Jesus guarda as suas ovelhas. Ele se coloca na frente, Ele dá a vida por elas. Por isso Ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Um dia Jesus está caminhando, a multidão está seguindo Ele, e ao longe Ele olha para uma árvore, para uma figueira. Tem um homem baixinho, irmão, pendurado na galha da árvore. E a multidão está apertando Jesus. Jesus está caminhando, como sempre, as pessoas ali querendo um milagre, querendo ouvir Jesus. Ele olha ao longe, ele vê um homem pendurado numa árvore, que estava à beira daquela estrada. Quando ele passa perto da árvore, ele fala assim: Jesus é extraordinário, irmão. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele olha para aquele homem, ele não conhece, pelo menos não há registro na Bíblia de Jesus estar com ele em algum momento. Ele olha para aquele homem pendurado naquele galho e diz: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quem falou para ele que aquele homem chamava Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, eu preciso ir na tua casa hoje. E aí Jesus vai, Zaqueu fica maravilhado, irmão. Zaqueu era pequenininho, e aí ele não conseguia ver, porque a multidão estava tomando Jesus. Ele subiu na árvore para poder ver Jesus, irmão. Que desejo é este, querer ver Jesus? Você já pensou? O cara era rico, tinha uma certa fama, tinha um certo prestígio na sociedade, e aí ele sobe na árvore, não importa, ele não quer nem saber quem está olhando, o que estão falando, ele sobe na árvore para poder ver Jesus. E tem muita gente rindo de Zaqueu, olha lá, ó. O nanico subiu na árvore para olhar Jesus, mas ele não se preocupou com as falas externas, ele queria ver Jesus. E esse desejo tão grande de ver Jesus moveu o coração de Jesus para ele, atraiu Jesus para ele. Jesus disse: Zaqueu, desce aí, vamos lá para sua casa. Então Zaqueu desce, querido. A atenção de Jesus é voltada para Zaqueu. Eu não sei para onde Jesus estava indo, o que ele queria fazer, mas agora a atenção de Jesus é para Zaqueu, porque Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Então nessa noite Jesus está procurando homens e mulheres que chamam sua atenção, homens e mulheres que desejam vê-lo, que desejam por ele, que queimam por ele, que anseiam por ele. Aí Jesus: vamos, Zaqueu, para sua casa. Entram na casa de Zaqueu, se sentam à mesa, e Jesus começa a falar. Não está na Bíblia o que Jesus está falando, mas Jesus está falando de Deus, irmão. Crede em Deus, crede também em mim. Tem morto que já foi ressuscitado, tem leproso que já foi curado, tem coxo que já está andando. Deus está fazendo uma obra extraordinária. O leproso foi limpo, purificado. Aí Jesus está conversando à mesa. De repente, irmão, do nada, dá um estalo dentro da cabeça de Zaqueu. E Zaqueu levanta e fala assim: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, porque ele era ladrão, irmão, ele roubava, entende? Zaqueu era ladrão. Zaqueu, ele era um judeu que ele cobrava impostos para os romanos. E pensa que os judeus odiavam ele, porque ele era um desertor da sua pátria. Ele estava em Israel cobrando imposto para Roma. Os seus patrícios tinham ódio dele. E aí Zaqueu, quando ouve Jesus falar, ele se levanta e fala: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, ele tinha roubado muita gente, irmão. Tinha cobrado imposto a mais, tinha cobrado imposto de pobres, de quem não podia pagar. Ele era muito cruel, muito severo. Eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Se eu tenho defraudado alguém, roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque assim a lei mandava: aquele que roubava tinha que devolver 4 vezes mais para aquele de quem ele tinha roubado. Quando Jesus ouve isso, se você ler Lucas 19, Jesus não está falando: Zaqueu, você é um ladrão, miserável, você roubou, estou na sua casa agora aqui para te repreender, você precisa se converter. Não, Jesus não faz isso. Jesus não aponta o dedo para ele, irmão, não chama ele de pecador, não chama ele de miserável, não fala que ele é ladrão. A própria presença do amor, a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Sabe o que é constranger no grego? É segurar por dentro. É como se eu e você, diante do amor de Deus, estivéssemos sem saída. Não tem como sair, irmão, diante do amor dele. Zaqueu foi pego pelo amor de Jesus, pelo amor, a ponto de dizer: eu vou dar tudo que eu tenho, a metade do que eu tenho eu vou entregar na mão dos pobres, eu vou devolver o que eu roubei 4 vezes. Sabe o que Jesus fala? Hoje chegou salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Veio para buscar e para salvar o que se havia perdido. E é isso que Jesus está fazendo aqui, querido, conosco. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é maravilhoso, irmão. Tem discípulo andando com Jesus perguntando: Senhor, mostra Deus para mim, mostra o Pai para mim. Jesus está falando: gente, creia em Deus. Não é difícil, acredita no Senhor, acredita em Deus.
Eu vi por vários meses passando na televisão uma frase assim: você acredita em Deus? Então você acredita em milagres? Só que faltou perguntar assim: você acredita em Jesus? Só que Jesus está dizendo: você acredita em Deus? E você acredita em mim também? Crede em Deus e crede também em mim. Olha o versículo 4. Mesmo vós, Jesus dizendo, versículo 4, João 14: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus está dizendo: vocês sabem para onde que eu vou e vocês conhecem o caminho. Agora olha só o versículo 5. Disse-lhe Tomé. Jesus está falando e um discípulo vai perguntar agora. Quem está perguntando agora? Tomé. Quem que foi o Tomé? Quem que foi o Tomé, irmão? Depois que Jesus morreu e ressuscitou no domingo, eles estavam lá no cenáculo fechado. Jesus apareceu para eles. Tomé não estava junto, né, naquele dia. Passou uma semana depois, e naquela semana eles disseram: olha, Tomé, o Senhor veio aí, nós estávamos fechados, Ele apareceu para a gente. Ele apareceu no nosso meio, estava com a casa fechada. Tomé disse: para com essa conversa, eu não acredito. Se eu não ver o furo das mãos e nos pés, se eu não ver o furo dos cravos, se eu não tocar nele, eu não acredito. Tomé, o Senhor apareceu para a gente estava aqui no cenáculo reunido. Passou a semana, irmão, quando foi no próximo domingo, porta fechada de novo, reunido. Quem que apareceu de novo? Quem que apareceu de novo? Jesus apareceu de novo. Aí Jesus vai diante de Tomé. Tomé olha para ele e cai de joelhos. E Jesus disse assim: Tomé, toca aqui, ó, pega aqui, olha os meus pés, olha as minhas, vê se não sou eu mesmo. Aí Tomé cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você precisou ver para crer, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Isso aconteceu depois. Agora nós estamos lendo o que está acontecendo antes da cruz, João 14,6. Quem vai perguntar para Jesus aqui? Tomé, irmão. Tomé faz a seguinte pergunta, no versículo 5: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Espera aí, no versículo 4 Jesus não disse: mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho? Na mesma hora o discípulo disse: Senhor, não, nós não sabemos não. Nós não sabemos para onde o Senhor vai não, e nem o caminho. Como é que pode, andando com Deus, andando com o Filho de Deus, e não sabe o caminho? Não sabe para onde Jesus está indo? Tomé está perguntando isso para Jesus. O que eu vejo aqui? A dúvida em Tomé sobre o caminho. Se a dúvida, a necessidade de estar no caminho com Jesus. Tem alguém andando com Deus, mas não está entendendo o caminho. Talvez diz que está com Jesus, mas não está compreendendo por onde Jesus está passando. Tomé é esse homem, é esse discípulo que não entende as pegadas de Jesus, que não entende o propósito de Jesus. Não, Senhor, eu não sei para onde o Senhor está indo não, eu não sei qual que é o caminho. Eu não estou entendendo qual que é o caminho. Aí Jesus vai responder, irmão, o célebre versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está entendendo, Tomé? Eu sou o caminho. Você está andando com Ele, você está andando com Deus, e tem uma coisa: esse caminho que você precisa andar, ele te leva a Deus. Fora desse caminho você não chega a Deus. Não tem outra forma de você acessar o eterno se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, disse ninguém vem, porque o Pai estava nele o tempo todo. Tem um discípulo perguntando de caminho, irmão, andando com Jesus, não sabendo por onde está passando. Tem muita gente assim, diz que está andando com Deus, mas não sabe por onde está andando. Diz que está no caminho com Jesus, mas nem ao menos sabe quem Jesus é e qual é o caminho verdadeiro. Tomé estava nessa condição. Deixa eu aproveitar, irmão, abrir essa janela aqui e dizer: atente para o seu caminho nessa noite. O seu e o meu caminho precisa ser Jesus. O seu e o meu caminho precisa ser junto às pegadas do Cristo vivo.
Se nós estivermos trilhando outro caminho que não seja com Ele ou nele, nós estamos errados, fora do propósito, sem direção, em trevas. Porque se nós não estamos no caminho, nós não estamos na verdade, nós não teremos a vida. Porque nós não iremos ao Pai se nós não estivermos com Ele. Tem muita gente dizendo: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas você crê também em Cristo? Jesus disse: crede em Deus, mas crede também em mim. É condição de vida. Crede também em mim. Vamos seguir. Jesus disse na sequência: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora outro discípulo vai fazer uma pergunta. São 3 perguntas nessa noite. Olha quem vai perguntar agora. No versículo 8: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tem um discípulo perguntando: qual é o caminho? Agora tem um discípulo perguntando, com dúvida, Filipe dizendo assim: Senhor, mostra-me Deus. Vamos mudar a pergunta? Jesus, quem é Deus? Jesus, quem é o Pai? Mostra Ele para mim. Quem que responde na boca de Jesus? Você viu o versículo 8? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem que respondeu aqui? Quem respondeu na boca de Jesus foi o Pai. Ele disse: eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece ainda. Você está andando comigo, você está presenciando as minhas obras, você está vendo os meus sinais e maravilhas, e você não me conhece ainda. Tem alguém perguntando para Jesus: eu quero ver Deus, mostra Deus para mim, como Ele é, eu preciso ver o brilho dos olhos dEle. Aí Deus responde na boca de Jesus: eu estou há tanto tempo com você, meu filho, e você não me conhece ainda. Será que o tempo que a gente anda junto ainda não foi possível para você compreender quem eu sou? Você não me entende, não me conhece ainda. Aí Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Quem está me vendo, está vendo Deus. Quem está me vendo, está vendo o Pai. Você não está vendo que Deus está comigo? Você não está vendo? Aí Jesus vai lançar a mão das obras, irmão. Ele vai dizer assim: não crês tu que o Pai, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aí Jesus disse: Filipe, você está vendo as obras? Você está vendo que o morto ressuscitou? Quem pode fazer isso se não é Deus? Você está vendo as curas e os milagres e os sinais? Quem pode fazer isso se não Deus? Por isso quem me vê a mim, vê o Pai. E como você pergunta: cadê Deus? Eu preciso ver Deus. Jesus, mostra Ele para mim. Um discípulo com dúvida de quem Deus era, andando com Deus, irmão. A gente é muito assim, a gente precisa ver, irmão. A gente precisa ver. É difícil crer. Às vezes a gente foca a nossa visão em um lugar só e diz assim: tem que ser por aqui. Eu preciso ver Deus ali. Aí Jesus deixa bem claro para Filipe o seguinte: Filipe, quem está olhando para mim está vendo Deus. A Bíblia diz, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, Cristo, e a revelação do Deus eterno. Ele é o Deus encarnado, e os discípulos estavam diante dele e não compreendiam quem Jesus era. Tem um perguntando para Jesus: da onde que anda, Jesus? Qual que é o caminho? Jesus disse: olha para mim, eu sou o caminho, estou andando nele. Daqui a pouco tem um outro, mais ainda desesperado: você mostra Deus para mim, mostra o Pai para mim. Fala assim: olha para mim. Você quer ver Deus? Olha para mim. Eu não falei para vocês crer em Deus e crer também em mim? Eu não falei para vocês? Creia em Deus, creia também em mim. Eu estou andando com Ele, Ele está em mim, eu estou nele, eu e o Pai somos um. Jesus vai
receber uma pergunta de um outro discípulo ainda. Não contente com tudo que está acontecendo, um outro discípulo chamado Judas, no versículo 22, vai perguntar também, irmão. João 14, 22, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? 3 perguntas aqui são feitas. O primeiro pergunta, qual é o caminho? O segundo pergunta, quem é Deus, quem é o Pai? E o terceiro pergunta, de onde que o Senhor vai vir? Parece que está tudo perdido nessa caminhada. Não está entendendo nada que Jesus está fazendo. Não está entendendo nada o propósito de Deus, o que Jesus está fazendo por suas vidas. Jesus disse, crede-me que estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos pelas obras que Ele tinha feito. E tem o discípulo Judas perguntando, Senhor, de onde o Senhor vai vir? Da onde que foi que Jesus veio, irmão? Da onde que foi que Ele veio? Ele veio de Nazaré, né? Ah, Ele nasceu lá em Belém, não foi? Na manjedoura. Foi lá na manjedoura. Foi colocado no meio dos animais, na estalagem. Bebezinho estava lá naquela manjedoura com palha. Foi de lá que Jesus veio, não foi? Foi de Belém, não foi, irmão? Ah, depois Ele foi para Nazaré, porque Ele cresceu em Nazaré, não foi? Ele era filho do José, não era? E filho da Maria. Foi de lá que Jesus veio, pois eu não sabia disso. Não, Jesus não veio de Belém. Ele não veio de Nazaré não, meu irmão. Ele veio direto da glória eterna. Ele veio direto dos céus dos céus. Maria estava um dia na casa dela. Maria, uma virgem pura, uma mulher de Deus, santa, como qualquer mulher santa na terra que se consagra a Deus. Maria estava na casa dela um dia, talvez em consagração, orando ao Pai, a Deus. De repente, o anjo Gabriel aparece para ela, irmão. Literalmente aparece para ela dentro da casa dela, uma casinha simples lá em Nazaré, feita de barro com pedra. Talvez só tinha uma janelinha e uma porta. E o anjo aparece para ela e diz: mulher agraciada, o Senhor é contigo. E diz para ela que Deus iria gerar um filho no ventre dela, que o Espírito Santo viria sobre ela, cobriria ela, e ali no seu ventre seria gerado um filho, um varão, e este homem libertaria o seu povo dos seus pecados e traria salvação para toda a humanidade. Maria disse assim: se cumpra em mim a vontade do Senhor. E naquela mesma hora se cumpriu o propósito de Deus. 9 meses depois nasceu o Filho de Deus. Deus se encarnou. Não houve contato de homem com mulher. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre daquela mulher. O ventre de Maria foi possuído pela glória de Deus, pelo Espírito de Deus. A glória de Deus encheu o ventre dela, gerou Jesus. Jesus nasceu, sim, era um judeu. Quem olhava para ele via um judeu, porque Maria era uma judia. Mas ele não teve um pai carnal, irmão. O pai dele é o celestial. Aí Jesus cumpre o seu ministério. Em João 14, Jesus está falando com os discípulos: gente, eu vou voltar para o céu de onde eu vim. Daqui uns dias eu vou para uma cruz, e lá eu vou morrer. Ao terceiro dia eu ressuscito, e depois eu vou assunto aos céus. Mas não se preocupem não. Não se preocupem, porque eu vou falar com o Pai, e o Pai vai enviar o outro Consolador. Porque vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou enviar o outro Consolador. Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Quem que envia o Consolador? Deus. Mas quem que pede para que o Consolador seja enviado? Jesus. Crede em Deus e não creio em Jesus. Como que eu tenho o Consolador? Eu preciso de Jesus para que o Consolador venha para a minha vida. Eu vou para o Pai e eu vou rogar ao Pai que Ele envie o outro Consolador. Eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador. E tem um discípulo perguntando: Senhor, de onde o Senhor vem? Da onde o Senhor vem? Para onde o Senhor vai? O que está acontecendo? Mais perdido, irmão, como aquele ditado: segue em tiroteio. Não está sabendo o que está acontecendo. Jesus está falando: eu vou, mas eu vou voltar. Agora quem vai voltar não é Jesus, é o Espírito da glória.
é o Espírito que habitava em Jesus. Jesus não vem mais em carne, agora Ele envia o Espírito Santo, que não vai agora viver do lado de fora, vai viver dentro de mim, de você. Que Deus é esse, irmão, que faz uma obra tão gloriosa? Ele vem em carne, Ele morre, ressuscita, Ele volta para o céu, e agora Ele envia o Espírito dEle para entrar dentro de mim, de você. Você percebeu o último versículo que nós lemos, no versículo 21? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mais uma vez Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, mais uma vez, e nem se atemorize. Não se turbe, não se inquiete, não se aflinja, não fique desesperado. Aí ele diz assim: não se atemorize. O que é atemorize aqui? Não seja covarde, não seja tímido diante da circunstância. Eu estou com você, porque o Consolador vai vir e vai encher a sua vida. Não se turbe o vosso coração. Eu dou a minha paz para você, não dou como o mundo a dá. Irmão, a paz desse mundo é uma paz externa, é uma paz do lado de fora, é uma paz circunstancial, quando está tudo bem. A paz desse mundo retrata quando não há guerra, irmão. Diga-se de passagem, estamos vivendo aí um contexto de guerra, né? Lamentável, que nós passamos há um pouco tempo aí. Então, o que é paz no mundo? É a ausência de guerra, quando não há conflito, quando está tudo bem, tranquilo, quando está tudo sossegado. Mas Jesus não está falando dessa paz não, a ausência de guerra não. Jesus está falando de algo interior. Quando você está na sua guerra, na guerra da sua alma, nos seus conflitos, nas suas dificuldades, a paz do Senhor vai encher o seu coração. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, eu deixo com você a minha paz. Paulo fala sobre essa paz no capítulo 4 de Filipenses. Ele disse que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. A paz de Deus. Está difícil, está na prova, está na luta, está na dor, está na circunstância, mas está em paz. Dorme, coloca a cabeça no travesseiro e dorme. O problema está grande, a crise está grande, mas descansa em Deus. Porque a paz que Jesus dá não é a paz que esse mundo dá. Por isso ele disse: mas quem que dá essa paz aqui? É o Consolador, querido. É o Espírito Santo que está conosco. Sem o Espírito Santo da promessa, eu e você não somos ninguém. Sabe que essa semana eu tive um sonho com ele, irmão. Não ia falar não, mas eu vou falar. Tem coisas que é muito particular nossa com Deus. Mas no começo dessa semana passada, segunda ou terça-feira, eu tive um sonho. Foi muito sobrenatural. Eu quero compartilhar só para elevar a sua fé. Eu estava num lugar e havia um culto aberto. E havia um culto aberto, fora, num ambiente aberto, num lugar de grama, e havia várias cadeiras como aqui, e vários irmãos. Estava de tardezinha, viração do dia, 5:30, 6 horas, 18 horas, esse horário mais ou menos. E eu chegava com a pastora, os irmãos estavam ali já sentados. Nós chegando assim para aquele culto de tarde, escuro como eu disse, de tardezinho, entardecer, as pessoas sentadas, como os irmãos estão, e havia um garoto de mais ou menos uns 12 a 13 anos, um garoto incandescente, como um fogo, e ele estava indo em cada uma daquelas cadeiras. Quando eu chegava assim ao longe eu via, e ele pegava com a sua mão assim aberta, ele pegava uma bola incandescente e colocava na cabeça de um irmão. Ele tirava outra bola incandescente e colocava na cabeça do outro irmão. Ele ia andando de cadeira em cadeira, tirando a bola incandescente e colocando na cabeça de um irmão, de uma irmã, de outra irmã. Ele ia acendendo a igreja com a glória de Deus. O Espírito Santo ia enchendo a vida daqueles crentes. É o que Ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer nos acender na sua presença.
O Espírito Santo nessa noite tem uma porção, tem um fogo para a tua alma nessa noite, para te aquecer, para te levantar, para te sustentar por dentro. Eu e você não temos motivos para perguntar para Jesus, me mostra Deus, se Ele está aqui nessa noite. Eu e você não temos motivo para dizer assim, Senhor, qual que é o caminho que eu tenho que andar? Eu e você já sabemos. Da onde o Senhor vai vir? Eu já sei que Ele está aqui, eu não preciso perguntar isso para Ele. E eu sei que o Espírito Santo está aqui, como estava naquele menininho retratado por aquela criança inocente, com aquele olhar angelical. Quando eu cheguei, irmão, ele estava fazendo isso, esse gesto, colocando aquela bola de fogo na cabeça das pessoas. E ele olhava para mim com aquele olhar mais angelical e sublime, mais terno, mais santo, mais puro, mais singelo que você pode imaginar. Aquela criança mais bela, não estou falando que o Espírito Santo é uma criança, um menino, preste atenção, é uma visão espiritual, é um sonho, foi assim que Deus me fez ver. E eu sei que essa presença está aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua limitação, a tua dor, o teu clamor, a tua oração, mas eu sei que Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele está aqui nessa noite. E se você não está conseguindo chegar diante de Deus com a sua oração, se você não está conseguindo com seus argumentos falar com Deus, Ele está intercedendo por você, Ele está falando com o Pai a teu respeito, Ele está falando de você com Deus nesta hora. Ele está intercedendo porque Jesus disse, eu vou, mas eu enviarei o outro. Ele já enviou faz tempo, irmão. O Espírito Santo já está conosco faz tempo. Mas o problema é que às vezes a gente não dá atenção para Ele. Às vezes os nossos olhos param em outros lugares, o nosso coração para em outro lugar, a nossa mente vaga para outro lugar. Nós esquecemos de quem Ele é sensível, Ele é amoroso, Ele é eterno, Ele é amável. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, pelo qual nós somos selados para a redenção. Às vezes nós não sentimos a presença dEle, não sentimos o amor dEle, não sentimos o toque dEle, não o vimos, porque nós o menosprezamos, porque nós o ignoramos, porque nós o entristecemos. Às vezes Ele toca em você de madrugada, chama você para falar com Ele, e você não faz, você não se levanta e não fala com Ele. Às vezes Ele toca em você durante o dia para você fazer algo, falar algo para alguém, você não o faz. Às vezes nós ignoramos a presença santa dEle. Naquele dia eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Me perdoa se eu tenho ignorado, Senhor. Me perdoa se de alguma forma eu tenho não sido sensível à Tua voz. Ele está aqui nessa noite, o Consolador está aqui nessa noite, está falando com você. Não tem como eu e você acessarmos o coração do Pai se não for por Ele. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Você viu que Jesus disse, voltarei para vós. Como que Ele voltou? O discípulo estava perguntando, Jesus, de onde o Senhor vai vir? Agora o Espírito de Jesus veio, Ele é o Consolador. Jesus disse, eu voltarei para vós, e Ele voltou. Deus não está fora, Deus não está fora, Ele está dentro, amém? Ele está sondando o teu coração nessa noite, está vendo a sua necessidade espiritual, a sua necessidade material, Ele está vendo nessa noite, a sua necessidade de alma, a sua crise na sua alma, aquilo que você não consegue lidar, aquilo que você não consegue resposta, aquilo que você não tem força para mudar, aquele lugar que você não consegue vencer. O Espírito Santo está aqui para te dar a força e a condição para você vencer. Consolador vai muito mais, essa palavra consolador vai muito mais do que um consolo apenas para consolar. Consolador no grego dá a ideia de um advogado, de alguém que pleiteia a tua causa, que pega a causa sua e que vai diante do juiz para promover a tua vitória. Consolador é aquele que pleiteia a tua guerra, aquele que entra na guerra com você, aquele que entra do seu lado para te ajudar. Não é aquilo que a Bíblia diz, que Ele mesmo, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir como convém, mas Ele sonda os nossos corações e vai diante do Pai e fala com o Pai.
Ele fala: pai, ela não está sabendo como pedir, ele não está sabendo pedir como convém, ele não sabe se livrar dessa circunstância, desse vício, dessa dor, dessa enfermidade, desse problema. Ele não sabe, ela não sabe lidar com isso, pai, não sabe nem pedir. Mas Ele, o Espírito Santo, está pedindo por você e por mim, está intercedendo agora diante de Deus. É o Espírito Santo que está aqui nessa noite e vai tocar sobre as nossas cabeças com a glória e o fogo dele nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. O Senhor vai te tocar onde você está aí nessa noite. O seu coração esteja atento à voz do Senhor. O seu coração esteja desejoso pela presença do Senhor. Quando o Santo Espírito me toca, quando a voz de Deus me vem falar, nesse instante o céu se abre e ouço o meu Senhor falar com voz de amor. Seu poder maravilhoso vem me envolver, sua glória eu posso ver. Ó Santo Espírito, visita, creia, quem enfraqueceu-se por lutar, Deus está te visitando. Manda um anjo poderoso colocar de pé, renova, ó Pai, sua fé. Minha alma não resiste, chora, implora a bênção do perdão. Seu poder maravilhoso vem me envolver, sua glória eu posso ver. Vem Santo Espírito, opera, vem Senhor, fala que teu povo quer te ouvir. Abençoa quem te busca em adoração, põe sobre nós tua mão. Vem sobre os santos de tua igreja, que nos seja derramada tua unção. Falando línguas do porvir, que tua paz esteja aqui. Minha alma não resiste, chora, implora a bênção do perdão. Seu poder maravilhoso vem me envolver, sua glória eu posso ver. Minha alma não resiste, chora, implora a bênção do perdão. Seu poder maravilhoso
fé. Oh, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Oh, Espírito da glória, vem sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Acende o teu fogo sobre a tua igreja, sobre a cabeça de cada um, Senhor. Haja uma chama da tua glória nessa noite, em nome de Jesus. Receba o fogo do Senhor nessa noite, a alegria do Espírito Santo nessa noite. Ele está aqui, em nome de Jesus, para te fazer vencedor nessa circunstância. Ele está aqui para trazer libertação na sua alma, força, alegria, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e confirmamos a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre cada um, Pai, dos teus filhos e filhas nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. A renovação espiritual no espírito de cada um, Senhor. Que a alegria do Senhor possa encher as nossas vidas, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a paz que o Senhor nos dá, não como o mundo nos dá, mas como o Senhor nos dá, possa encher a nossa alma e a nossa mente nessa noite. Que os teus filhos saiam daqui nessa noite com esta alegria e esta certeza que não são órfãos, nós não estamos sozinhos, nós temos a presença dEle.